A paz do Senhor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do EBD em Foco. Eu sou o Diácono Antônio Vitor e estou aqui para dar sequência e continuidade à nossa série de estudos a respeito das 7 igrejas, ou seja, da mensagem enviada às 7 igrejas da Ásia Menor, certo? Se você vem acompanhando o nosso canal, você já é inscrito, tem as notificações ativadas, você já percebeu que já postamos 2 vídeos a respeito desse magnífico tema. O primeiro falando sobre a introdução às cartas, a introdução ao livro do Apocalipse, e o segundo vídeo feito pelo nosso querido amigo irmão Everson, que comentou um pouco a respeito da igreja que estava em Éfeso, certo? Lembrando a todos que, embora nós tenhamos essas aulas em vídeo gratuitamente disponibilizadas para você que é inscrito no nosso canal, você também que não é inscrito, mas acompanha os conteúdos que nós postamos aqui no EBD em Foco, convidamos você a conhecer o nosso portal ebdemfoco.com.br, e lá você vai ter acesso a uma gama de materiais, um grande conteúdo de materiais voltados para o professor da escola dominical, para o ensinador cristão, a fim de fazer com que você tenha algo a apresentar mais atrativo na sua aula, certo? Nós temos subsídios em PDF, temos slides que podem agregar e contribuir ao ensino da aula do estimado professor, certo? Lembrando também que nós temos o PDF dessas aulas que estamos realizando para vocês, estamos passando para vocês. Nós temos o PDF escrito por mim, escrito pelo nosso querido irmão Everson, que está no site, no nosso portal, disponibilizado apenas para assinantes. Então, se você ainda não é um assinante EBD em Foco, vá lá, conheça o nosso material, conheça o nosso conteúdo, e assim, quem sabe, você também pode ser um dos nossos colaboradores, um dos nossos assinantes, tá bom? Lembrando que toda semana nós temos o conteúdo disponível das revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, certo? Também produzimos uma revista própria que você pode estar conhecendo no nosso portal. Temos um grande material de apoio para disponibilizar para o professor, tá certo? E esse estudo que nós estamos trabalhando nessas semanas, esses estudos que são divididos em 8 aulas, já estamos na 3ª, é um conteúdo que você pode aplicar na sua escola bíblica dominical, numa série de estudos que você pode trazer para a sua igreja, certo? Nos cultos de doutrina, enfim, é um conteúdo que você pode carregar para a sua vida, é algo que vai engrandecer a sua área espiritual e também vai trazer um conteúdo a mais que o nobre pastor, o nobre professor pode estar trazendo para a sua vida, tá bom? Esta aula, ela objetiva-se em falar sobre a igreja que estava em Esmirna, uma igreja que sofreu uma perseguição terrível, certo? Então, já trabalhando para não ser muito demorado, não trazer essa aula num conteúdo que venha passar muito tempo, em muitos minutos, e sendo muito objetivo, de modo que você possa aprender a essência daquilo que a mensagem de Esmirna traz para nós. Eu já inicio a trabalhar o conteúdo, certo? Se você está com sua Bíblia aberta, se você já leu o texto a respeito da igreja em Esmirna, você vai ver uma mensagem peculiar de Jesus Cristo, escrita pelo apóstolo João, àquela igreja que estava no meio daquele ambiente muito hostil. Quando nós estudamos a história de Esmirna, nós vamos perceber que Esmirna era uma cidade muito poderosa, uma cidade muito bela, uma cidade que os seus projetos arquitetônicos, os seus prédios públicos, os seus templos pagãos chamavam a atenção. Esmirna, uma cidade que chamou também a atenção de Roma, chegando a certo ponto de que lá foi erguida uma estátua a Homero naquela cidade, certo? Você percebe que estamos falando aqui de um centro, um polo, um local que era bastante atrativo, não só para o Império Romano, mas em séculos anteriores foi atrativo a Alexandre o Grande. Esmirna, uma cidade belíssima, mas também uma cidade pagã, ela também possuía vários templos a vários deuses,
como Asclépio, Afrodite, Zeus, são deuses que também possuíam altares em Esmirna. Esmirna era uma cidade bela por um lado, mas por outro lado era uma cidade muito idólatra, uma cidade muito pagã. Nós vemos que por ser uma cidade pagã, por ser uma cidade idólatra e por ser uma cidade que chamava a atenção do Império Romano, Esmirna também foi uma cidade cujo teve um grande avanço, uma grande concentração do culto ao imperador. Esmirna, por demonstrar certa lealdade a Roma, ela avançou bastante nessa situação do culto a César, tratando César como Deus. E todos aqueles que eram contra essa situação, principalmente os cristãos, que pregavam contra, que alertavam, que combatiam contra isso, eram perseguidos, martirizados, presos e mortos. Nós vemos que a situação da cidade de Esmirna, por ser uma cidade poderosa, uma cidade bela, uma cidade magnífica, por outro lado, era uma cidade podre espiritualmente, graças à tamanha idolatria que cercava no meio de Esmirna, tá bom? Mas no meio dessa cidade, dentro da cidade de Esmirna, no coração de Esmirna, nós vamos perceber que existia uma igreja. Veja, não existe algum relato histórico, conciso, completo, que traga a origem da igreja de Esmirna, que aqui veio surgir no meio daquele ambiente tão hostil. Sabemos que a religião pagã era muito forte, mas não temos assim uma origem, algo que deu um ponto de início naquela congregação. O que podemos entender é que aquela congregação era uma congregação, uma igreja diferenciada, porque na mensagem de Cristo não teve nenhuma recomendação contra pecado, nenhuma acusação contra a igreja de Esmirna, não. Nós vamos encontrar na mensagem de Cristo uma mensagem tríplice, algo que traz um certo tom de aprovação, uma exortação àquela igreja e, por fim, uma promessa futura. Esmirna é uma igreja que eu vou passar aqui para vocês algumas lições que eu estudando, pesquisando, eu extraí de Esmirna. Lógico que você também pode ir lendo, pode tirar mais de que 3 conclusões. Eu tirei 3 conclusões para trazer para vocês. Você pode tirar até mais conclusões, pode analisar Esmirna de um jeito diferente, porque a palavra de Deus é inesgotável, certo? Ela não é revelada apenas a uma pessoa. Ela tem uma revelação ampla, onde todo aquele que de coração aberto clamar ao Espírito Santo receberá a revelação da palavra de Deus, e assim eu creio. Amém? Então veja, temos uma igreja no meio de um centro pagão, uma igreja praticamente dentro do campo de batalha. Ela não estava por trás das trincheiras, não, ela estava no meio do fogo cruzado. Uma igreja que pregava Cristo de um lado e do outro lado estava passando por uma perseguição religiosa muito forte em relação à opressão que o Império Romano praticava contra essa igreja. Além do mais, existiam alguns judeus que, associados ao Império, perseguiam a igreja de Esmirna. São esses a qual Jesus Cristo descreve como sinagogas de Satanás, ou aqueles que estavam a serviço de Satanás praticamente, porque conduzidos pelo diabo, eles enfrentaram em Esmirna uma perseguição muito grande contra a igreja que estava naquele local. Tá certo? Então você percebe aí que a situação de Esmirna era muito grande. É tanto que na apresentação de Cristo a Esmirna, quando ele vai falar a partir do versículo 9, salvo engano, ele vai dizer: eu sei as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza. Ou seja, são 3 fatos distintos que o texto bíblico nos descreve aqui. Primeiro, obras, ou seja, os seus feitos. Segundo, a sua tribulação, a sua perseguição, a sua aflição. E, por fim, a sua pobreza. Porque a pobreza de Esmirna foi uma consequência da grande tribulação que ela estava passando.
Só que esta pobreza, embora exteriormente uma pobreza material, Cristo, ele descreve, olha, eu sei da tua pobreza, mas você é rica, certo? Porque materialmente, Cristo estava falando com a igreja materialmente pobre, mas espiritualmente uma igreja muito rica. Uma igreja que possuía uma força espiritual, uma riqueza espiritual muito grande em meio àquele ambiente de tribulação. Então, você percebe que Esmirna ela tem uma característica, ela tem uns traços diferenciados no meio da mensagem daquela igreja, das igrejas da Ásia. Porque, veja, Laodiceia, temos do outro lado o contraste de Esmirna, Laodiceia, que era uma igreja muito rica, mas dentro era uma igreja pobre, uma igreja morta, uma igreja que estava diante de Deus praticamente sendo desprezada. Por isso que Jesus Cristo fez um alerta a Laodiceia. Já Esmirna não. Esmirna é uma igreja muito pobre, mas paupérrima mesmo. Só que, ao contrário disso, ela era uma igreja muito rica espiritualmente. Certo? É uma mensagem interessante de nós analisarmos, porque muita gente vincula a espiritualidade, a aprovação divina, a riqueza que a pessoa possui. Ou seja, para muitos, se a pessoa não tem, está passando por um sofrimento, está passando por miséria, está passando por aflição, essa pessoa, consequentemente, dentro de si, ou diante de Deus, está sendo desaprovada, está em pecado, mas não é assim, certo? Muitas aflições na vida de muitas pessoas podem causar, sim, uma falta de poder aquisitivo financeiro. E isso aconteceu com Esmirna. Se você percebeu bem nas minhas palavras, Esmirna estava no centro mesmo da idolatria, no centro do paganismo, no centro do culto ao imperador. Então, o cristianismo, a fé de Esmirna era uma afronta ao governo, certo? E ainda mais, muitos judeus se juntavam ao governo, certo? Para ser como ferramenta de Satanás contra Esmirna. Então, você percebe que Esmirna sendo afligida, sendo perseguida, essa perseguição trazendo uma certa pobreza material para Esmirna. Então, você percebe que Esmirna não tinha nada. O contraste do que muitos pregam, dizendo, olha, se você é aprovado por Deus, você vai ter seus bens, vai ter sua prosperidade. Mas com Esmirna é diferente. Esmirna é aprovada não pela prosperidade. E a sua aprovação não é demonstrada na prosperidade, mas na sua fidelidade. É tanto que Cristo, quando fala a Esmirna, ele diz, olha, eu sei da tua pobreza, mas você é rica. Certo? Isso é uma aprovação divina para Esmirna. Tá bom? E eu tinha falado que eu extraí 3 lições de Esmirna, 3 pontos bases da mensagem de Esmirna, e eu quero passar para você neste momento, tá certo? Veja, eu lendo o texto de Esmirna, eu percebi 3 coisas. A primeira, a fidelidade de Esmirna não estava balizada naquilo que ela possuía, certo? Mas, por quê? Esmirna, como eu falei, era uma igreja pobre, mas é uma igreja que foi aprovada por Deus, certo? Mas, mesmo em sua pobreza, Esmirna não deixava de ser uma igreja fiel. É tanto que quando Cristo se apresenta a Esmirna, ele não tem nenhuma acusação de pecado contra Esmirna. Isso denota a fidelidade daquela igreja. O que vai na contramão do que muita gente acredita, e isso aqui eu quero ser enfático, dizendo que nós não podemos ser fiéis a Deus por aquilo que nós recebemos. A nossa fidelidade deve ir além, muito mais além dos nossos bens materiais. Vou citar um exemplo aqui. Estamos estudando nesse trimestre, terceiro trimestre de 2020, quarto trimestre de 2020, melhor dizendo, a lição a respeito de Jó. Você percebe que Satanás, ele pensava que Jó era fiel pelo que tinha, mas Jó demonstrou que não é bem assim. Jó era fiel pela sua devoção, pela sua reverência e pelo seu temor ao Senhor. De igual modo, Esmirna não era fiel pelo que tinha. Ela era fiel pela sua devoção, pela sua reverência e pela sua fé em Jesus.
O segundo ponto que eu posso destacar da igreja de Esmirna é que, veja, Esmirna, ela padecia, mas Cristo conhecia muito bem o sofrimento de Esmirna. É tanto que em suas palavras, uma palavra de exortação, Cristo ainda alerta a Esmirna dizendo, olha, você vai passar ainda por uma tribulação. Você vai passar por um sofrimento maior, um sofrimento de 10 dias. Mas ser fiel até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. E anteriormente Cristo já tinha dito, olha, eu sei a tribulação que vocês passam. Então, Cristo não estava distante de Esmirna, não. Cristo estava intrinsecamente dentro daquela igreja, presenciando as tribulações que aquela igreja estava a passar. E isso é relevante para nós, porque, veja, muita gente pensa que em meio à tribulação Cristo está distante, Cristo está afastado. Não, não é assim. Cristo está presente, está do nosso lado, está nos dando apoio, está nos fortalecendo em meio às tribulações que passamos. De igual modo, a igreja de Esmirna era fortalecida pela presença de Cristo que estava no meio daquela igreja. E de terceiro ponto que nós podemos destacar é que o seguinte, a tribulação de Esmirna, ela estava sendo agravada, iria ser agravada ainda mais com a tribulação de 10 dias que chegaria na vida, onde o diabo se enfureceria ainda mais por Esmirna, mas você percebe que a tribulação, ela não é eterna. Cristo, quando deu a mensagem a Esmirna, dizendo, terás uma tribulação ainda de 10 dias, ou seja, uma tribulação com tempo limite, com prazo limite, ou seja, não é uma tribulação eterna. Contudo, você vê que a mensagem de glória da promessa de Esmirna, essa sim é eterna. Porque ele fala da tribulação de 10 dias, mas diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a esperança do crente não se finda nessa terra, não se finda quando as probabilidades terminam. Não, porque a esperança do crente vai muito mais além. O crente, ele tem uma herança, ele tem uma glória, ele foi prometido por Cristo de um dia estar com ele para sempre, como está prescrito em João capítulo 14, certo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 15, você vê que o crente ele tem uma promessa de estar com Cristo para sempre. Então, quanto para muitos dessa terra, a esperança se finda quando todas as probabilidades terminam, para o cristão não. Em tribulação pode agravar, pode bater na porta, mas a nossa esperança vai muito mais além daquilo que se vê, porque esperamos aquilo que não vemos ainda, mas quando nos for revelado, será com um peso de glória excelente e muito grande, tá bom? Então, falando desse contexto, do que eu extraí de Esmirna, eu percebo esses 3 pontos que eu acabei de passar para você, mas destacando aqui que a fidelidade de Esmirna foi maior do que as condições que a ela estava sendo oferecida. Uma condição de pobreza, uma condição de tribulação que não impediu Esmirna ser uma igreja fiel. Então, essa mensagem de Esmirna, uma mensagem que convida-nos a fazer uma autocrítica, porque será que nós estamos depositando a nossa fidelidade a Deus somente por aquilo que nós possuímos, aquilo que estamos querendo receber, aquilo que estamos pedindo? Ou a nossa fidelidade vai muito mais além, de modo que em meio à tribulação nós não venhamos recuar e sim avançar como foi prometido por Deus, como foi falado por Jesus Cristo a Esmirna, de modo que sabemos que o fim de tudo isso receberemos a nossa coroa da vida, ou seja, a nossa vida eterna. Certo? Aqui eu finalizo esse breve comentário sobre a igreja de Esmirna. Eu convido você mais uma vez a acessar o nosso canal, a ser um assinante e lá ter acesso ao PDF dessa lição, onde temos um conteúdo completo, certo? Um conteúdo mais condensado que você pode estar aplicando para a sua congregação, para a sua igreja, em nome de Jesus, tá bom? Lembrando também que nós temos diversos materiais, como slides em PowerPoint, subsídios em PDF, para a lição da revista da CPAD, e temos alguns cursos para professores no nosso portal ebdinfoco.com.br, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.